Os Estados Unidos e o Irã anunciaram um acordo no final de semana. Ele deve ser assinado na sexta-feira. Agora, 2 dias depois do anúncio, o mundo ainda não conhece os detalhes do memorando. Trump disse que desejava torná-lo público, mas isso provavelmente não seria feito até a assinatura, ou pelo menos a cerimônia de assinatura, na sexta-feira, em Genebra, na Suíça. Trump disse que deve participar. Antes havia dúvida se ele estaria ali pessoalmente ou se seria representado pelo vice-presidente J.D. Vance. Hoje, durante uma coletiva no G7, que acontece na França, ele disse que deve ler pessoalmente o conteúdo do memorando para a imprensa nos próximos dias. A fala do presidente americano. It's a very important document, and unlike Obama, who could have destroyed the Middle East with a horrible JCPOA, it is the worst agreement. That was a road to a nuclear weapon. Mine is a wall against a nuclear weapon. I mean, I see these people say, but we already had one. That was worse. He paid a fortune for it. We paid nothing. We don't pay. There was some statement, we're going to spend $300 billion. No, we're not. We're allowed to go and invest if we wanted to someday in the future. We have no obligation whatsoever. It could be that Iran will turn out to be successful when they have oil. But if we left a week ago, just left, before the last two attacks, it would have taken them 20 years to rebuild Iran. So, but I'll go over the document with the media in a couple of days. Até agora, o que se sabe, antes dele go over the document with the media, passar pelo documento com a mídia, é que o Irã não deve poder continuar enriquecendo urânio. Os detalhes sobre como isso vai ser monitorado não foram divulgados. Trump foi questionado por jornalistas, mencionou o uso de câmeras no espaço. A gente tem mais esse trecho, vamos ver então. Iran will be just fine. What's happening is that at an appropriate time, there's no rush at all. We have cameras from space on it. We know everybody that goes there, which is like nobody. The B-2 bombers hit it. The entire mountain collapsed inside it. It's a very tough excavation. Nobody else can do it but us and probably China. They have the equipment, we have the equipment. We're in no rush, but we get it, and when we get it, we'll destroy it. Is that part We're not looking to take it, we're looking to destroy it. We have plenty of it. Trump falava sobre o urânio enriquecido debaixo dos escombros das usinas de Natanz, Esfahan e Fordow, destruídos não nesse conflito, mas no ano passado, em 2025, na Operação Midnight Hammer, Martelo da Meia-Noite. E aí é outro ponto sensível, a abertura do Estreito de Hormuz, a principal rota marítima para transporte de petróleo no mundo, que fez, afinal de contas, o caos nos mercados. O sequestro da economia global, como a Yvette Cooper, secretária das Relações Exteriores do Reino Unido, falou sobre o assunto. Aqui a gente tem uma análise do Institute for the Study of War, um think tank americano que monitora assuntos de guerra. A publicação, a análise dele está aqui ao lado. A retomada da navegação depende de avaliações de risco feitas por empresas do setor e pelos comandantes dos navios. Muitos continuam relutantes em voltar a operar normalmente na região por causa da ameaça de ataques iranianos e da presença de minas navais instaladas pela Guarda Revolucionária. Claro, quando se diz um fim nominal ao conflito, é uma coisa. Garantir que as seguradoras, os comandantes dos navios estejam dispostos a passar por ali com garantias e o sentimento de que podem garantir a segurança da carga, da tripulação dos navios é outra história. A operação de desminagem pode levar entre 40 e 60 dias e só deve começar após a assinatura formal do acordo, segundo a apuração desse think tank. E aí tem outras questões que vêm à tona. A possibilidade de que isso continue ou não, a fragilidade desse cessar-fogo e desse acordo. Desde domingo, os ataques com mísseis e drones foram interrompidos de fato no Golfo Pérsico, mas o conflito com as narrativas continua e é motivo de tensão. Agora, não só entre adversários, mas entre aliados, ainda durante a coletiva no G7, sentado ao lado do emir do Catar, o príncipe do Catar, que atuou como um dos mediadores nesse acordo, Trump criticou publicamente Israel pela condução da ofensiva contra o Hezbollah no Líbano. Lembrando, existe uma outra frente nesse conflito, não só os mísseis que voaram por cima do Golfo Pérsico rumo ao Irã, mas, na fronteira de Israel, a organização terrorista Hezbollah passou a disparar contra o norte, então, do país. Isso fez com que Israel invadisse o sul do Líbano. Nos termos do Irã, é necessário que haja paz não só na frente sua com Estados Unidos e Israel, mas na frente de Israel e Hezbollah no sul do Líbano. Isso adiciona uma camada muito complicada, afinal de contas, muitas vezes, quando esse acordo esteve próximo, o Hezbollah, que responde ao Irã, afinal de contas, passou a bombardear o norte de Israel. Netanyahu foi pressionado a responder,
pela própria população, por Trump, para que não o fizesse, para que se chegasse a um acordo. Com esse contexto, foi afirmado então que o novo governo da Síria deveria lidar com o grupo terrorista. É o que disse Trump, pelo menos, mais um clipe do G7 mais cedo. What are the expectations for Israel? Can this deal survive if Israel attacks Lebanon? It can, and I consider that the minor war. Iran's the big one, but we have that little pinprick out there that constantly rears its head, and that's Hezbollah. And, I was very responsible for Syria, and the man that's running Syria now is a person that I put there along with President Erdogan and some others. He's done an amazing job of pulling it together. He's not a Boy Scout, but he's done an amazing job of pulling it together. And he is very good with Hezbollah, does not like them. And I'll tell you what, Israel's fighting Hezbollah too long and too many people are being killed. And you don't have to knock down an apartment house every time you're looking for somebody, because there are a lot of people in those apartment houses, and they're not all Hezbollah, that I can tell you. And I suggested to Israel to let Syria take care of Hezbollah. Because to be honest with you, I think they do a better job of doing it. And I didn't like Syria. I didn't like where 2 hours before we're signing the agreement that there was an attack in Lebanon, in Beirut. It was right in, it wasn't like in the southern side, and it was in Beirut. I did not like that. I let them know that. I didn't like it, not at all. But I think that Syria, he's pulled that country together amazingly quickly. He's very capable, and he's been very good for me. He's protected everything that I've asked for, he's done. And if Israel can't do the job without killing everyone else, he'll do the job. Syria will do the job. É uma das declarações mais tensas de Trump quanto ao primeiro-ministro israelense, com quem teve muita proximidade ao longo dos últimos 2 mandatos. Quer dizer, o anterior e esse. Até Netanyahu, em coletiva, afirmou que, com ou sem acordo, Israel vai manter presença militar nas zonas de segurança do Líbano, de Gaza e da Síria, pelo tempo que considerar necessário, falando que a medida tem como objetivo proteger as cidades israelenses e impedir o surgimento de novas ameaças. E mais cedo mesmo, a Força Aérea Israelense atacou e destruiu um lançador de foguetes do Hezbollah, de onde, segundo Israel, partiram disparos contra tropas israelenses no sul do Líbano. As coisas continuaram com troca de farpas nas redes sociais. Uma situação que mostra só uma das fragilidades, mas há outras incógnitas, por exemplo, como vai ser feito o policiamento de fato quanto ao enriquecimento nuclear, e até reportagens falando que a comunidade de inteligência americana teria dito que o Irã estaria falando por trás das costas diferente do que estaria falando em público. Conforme muitas incógnitas pesam no horizonte, vamos à perspectiva sobre o assunto na sequência. Em nosso painel de hoje eu converso com nossa Emanuele Coure, jornalista aqui no Epoch Times, e Ernesto Araújo, ex-chanceler, para entender mais a respeito do assunto. Daniel, chama o painel. Olá, então, aos nossos convidados de hoje. Ministro, sempre um prazer. Manu, bem-vinda. Ministro, vou começar com você. Um cenário onde muita gente duvida o que pensar, como entender esse acordo que acontece agora com o Irã. E se não se cumpriu os objetivos da guerra, como ele seria diferente do acordo anterior de Obama, tão criticado por Trump? Suas impressões, então, para a gente começar, sobre o que aguardamos a partir desse acordo. Então, Marcos, é um momento, claro, muito importante, mas temos que ver essa exposição que o Trump fará, né, sobre o conteúdo do acordo. Estamos um pouco ainda no terreno da especulação, né, e se realmente será mantido. Mas eu acho que há uma diferença fundamental em relação ao acordo do Obama. O Obama queria se livrar do problema, né, e ganhar o Prêmio Nobel da Paz, ou justificar o Prêmio Nobel da Paz, né, que ele já tinha ganhado, e havia um lobby pró-iraniano muito forte em Washington, muito forte naquela época, inclusive dentro da Casa Branca. E então o acordo do Obama foi assim, tipo o mínimo, né? Que o Obama, quando chegou assim, olha, se já dá para vender esse acordo minimamente para as partes interessadas, para o público americano, vamos assinar. O Trump, eu acho que tem uma perspectiva bem mais ampla da região. Ele está mudando a estrutura de poder
do mundo, enfim, e do Oriente Médio especificamente. Esse acordo, eu acho que é, para ele, não digamos, o fim de um processo, mas mais uma etapa em um processo dessa mudança de estrutura de poder e da fixação dos Estados Unidos no centro de uma nova estrutura de poder, né? Eu acho que isso não é um acordo isolado, assim, para lavar as mãos e ir embora para casa, como foi o acordo do Obama, né? Isso um ponto. Outro ponto, os Estados Unidos, na época, não davam nenhum sinal de que poderiam usar a força militar para fazer cumprir o acordo, né? Hoje, sim, hoje existe essa perspectiva óbvia, porque os Estados Unidos já vêm usando a força militar contra o regime iraniano. Então, se houver, olha, não, então continuam enriquecendo urânio e tal, a ameaça do uso da força militar é totalmente presente hoje para o Irã. Isso difere completamente. O Trump mostrou que ele usa a força militar. O Obama, todo mundo sabia que ele ia acabar não usando. Outra questão, os europeus estavam juntos naquela ocasião, sempre puxando a corda para o lado da contemporização com o Irã, né, do appeasement, né, como se diz, que não é pacificação, que em inglês, né, significa, digamos, fazer concessões ao bully, né, a parte agressora. Os europeus sempre querendo também, olha, vamos... qualquer solução que pudessem vender como um processo de paz, mesmo que fosse benéfica ao regime iraniano, eles trabalhavam nesse sentido. Agora os europeus estão ausentes. O Irã, obviamente, também, naquela época, estava muito mais forte, porque ele não tinha tido toda a sua capacidade militar destruída, né, como teve agora, 90% da sua capacidade militar, né? A situação do Irã, digamos, para se sentir forte e, a partir do acordo, voltar seus vizinhos e outros, isso é muito menor agora, mas é muitíssimo menor agora porque eles não têm a capacidade e talvez nem tenham a mesma disposição política e pessoal, porque as lideranças estão aí, todas elas com a corda no pescoço, literalmente, no Irã, depois da eliminação do Ayatollah e tal. Então, são vários elementos. Outro elemento, só para terminar, quer dizer, só para enumerar mais um, China e Rússia faziam parte do esquema de poder do Irã. Hoje a China e a Rússia estão completamente ausentes desse cenário do Oriente Médio. Ninguém mais escuta falar qual é a opinião da China ou da Rússia em relação ao Irã, como se escutava naquela ocasião. Todo mundo sabia que China e Rússia, de uma maneira ou de outra, estavam ali reforçando o lado iraniano. Agora, né, pode até ser que tenha alguma transação, mas não existe mais essa copresença dessas duas superpotências na região. Então, por todas essas razões, eu acho que, não sei se vai dar certo ou não, mas o cenário é completamente diferente daquele de 2015 com Obama. Manu, vou pegar o gancho do que o ministro estava falando a respeito de questão de presença russa e chinesa no Oriente Médio. O Irã tem os acordos de cooperação estratégica, mas além daquilo que se possa pontuar formalmente, foi uma espécie de ponta de lança por parte de Pequim e Moscou contra os Estados Unidos ou outros aliados dos Estados Unidos. Nesse momento, consegue-se também o objetivo estratégico, como o ministro falava, de reduzir a influência desses adversários americanos? Consegue-se mandar um recado? Ou fica com um tom de apaziguamento na sua análise a partir do que aconteceu? Digo, fica com um tom de que os Estados Unidos não foram as últimas consequências. Tua análise sobre esse ângulo? Bom, Marcos, eu acho que tem alguns pontos para serem citados aqui. O primeiro deles é que, sim, a atuação da China e da Rússia acabou reduzindo nas últimas semanas quanto ao Irã. Isso que o ministro comentou está certíssimo, numa questão de que a gente tem ouvido menos pronunciamentos, tanto da liderança chinesa quanto russa, sobre a questão do Irã. Isso embora, nas últimas semanas, eles continuem tentando enviar armamentos para o regime iraniano. Tanto que algumas reportagens apontam uma ajuda muito grande do Partido Comunista Chinês para que o Irã conseguisse se rearmar durante esse cessar-fogo. Agora, essa questão toda, ela é bem delicada, e eu quero pontuar uma questão aqui, porque me parece que o governo americano não conseguiu avaliar como seria
esse enfrentamento do regime iraniano em todos os pontos, todas as circunstâncias. E por que eu digo isso? Algumas vezes as declarações de Donald Trump fizeram parecer que ele acreditava que esses ataques ao regime iraniano seriam muito parecidos com os ataques e com as ameaças que eles fizeram contra o regime da Venezuela. E é muito interessante porque quando a gente fala de um regime tão ideológico quanto o regime iraniano, não seria possível que isso fosse da mesma forma. Isso porque, mesmo se a gente fizer uma comparação com a questão do Partido Comunista Chinês, o regime do Irã é muito mais ideológico. A gente sabe que, por exemplo, dentro da estrutura da China, atualmente muitas pessoas nem acreditam mais no comunismo, até mesmo pessoas dentro do Partido Comunista Chinês. Isso é diferente dentro do regime iraniano, ou seja, muito mais difícil combater esse regime. Eles não se entregariam tão facilmente. E por que eu estou dizendo isso? Que talvez Trump não tenha avaliado como seria a postura do regime iraniano. Isso porque a gente viu uma pressão muito grande do governo americano com várias ameaças ao regime do Irã, inclusive ameaças de que eles invadiriam, colocariam as tropas para invadir ali. E agora, quando eles fazem este acordo, me parece que em algumas frentes o governo americano acabou tendo perdas com este acordo. Eles não conseguiram cumprir todas as metas que eles tinham proposto ali no começo, porque embora Donald Trump, durante esse período, essas últimas semanas, tenha dito que eles não tinham como objetivo essa mudança de regime, lá no começo eles falavam sobre uma mudança de regime, tanto falavam sobre uma mudança de regime que eles instaram a população a ajudar eles. Donald Trump enviou várias mensagens dizendo que a ajuda estava a caminho e que a hora da população iraniana ajudar o governo americano para retirar o regime do Irã iria chegar. Ou seja, ao longo do processo, eles tiveram que mudar os seus objetivos para se alinharem com as condições que eles tinham de guerrear com o regime do Irã. Então, me parece que isso não foi avaliado de uma forma tão precisa. E até interessante, porque a gente estava até comentando hoje no escritório sobre uma reportagem da Axios, onde eles trouxeram alguns detalhes de que as orientações de Marco Rubio e de Pete Hegseth para Donald Trump foram diferentes do que foi executado. Então, mesmo dentro do governo americano, de acordo com essa reportagem, parece que não houve um consenso sobre o que deveria ser feito ou empregado ali durante esse conflito. Agora, eu até gostaria de ouvir, eu não sei se eu posso fazer essa pergunta para o ministro, mas é uma dúvida que eu tenho quanto a isso, porque eles querem firmar este acordo na sexta-feira, mas a minha impressão é que esse acordo agora seria uma coisa muito simbólica, porque eles estão para definir vários termos deste acordo, inclusive a questão do Irã parar com esse refino do urânio, com a nuclearização do país, durante os próximos 60 dias. Então, me parece ser algo simbólico e que os detalhes deste acordo vão ser firmados mesmo nas próximas semanas. Então, é muito difícil ter uma impressão concreta sobre este acordo. Então, também, quando o ministro for dar a próxima resposta dele, se ele puder comentar um pouco sobre isso, porque eu acho que é uma dúvida que todos nós temos no momento. Não, perfeito, pode, ministro, se quiser já responder. E minha próxima pergunta ia no sentido justamente da questão de aparente mudança de objetivos dos americanos, no sentido de que, quando o conflito começou, se falava sobre aguardar o momento da população sair às ruas, e ontem eu conversava com o Mazi Ariani, que é um jornalista na edição impersa do Epoch Times, hoje radicado no Canadá, mas com contato com iranianos. Ele falou que havia um certo... Ele disse que dos 92 milhões de iranianos, 89 são contra o regime, pelo menos, e que havia uma sensação amarga de que eles não estavam sendo contemplados no acordo ou em como a guerra estaria acabando nesse momento. Então, minha pergunta também vai nesse sentido. Parece haver uma mudança de objetivo ou não cumprimento de objetivo nesse aspecto? Sim, certamente. Esse objetivo foi aventado e existe, portanto, uma frustração por parte desses 89 milhões de iranianos, certamente, e toda a comunidade internacional amante da liberdade e que quer ver o mundo livre de todas as fontes de terrorismo e de agressão, como o caso do regime dos ayatolás. Há uma frustração. Mas mesmo dentro dessa frustração, veja, o Trump, ele meio que, mesmo renunciando aparentemente a esse objetivo, no momento, esse objetivo continua pairando. Voltando então àquela interpretação desse acordo como um passo e não como um arranjo definitivo. Ele é um passo para reabrir o Hormuz e conseguir o desarmamento do Irã nuclear, mas eu acho que fica no subentendido assim, que
esse objetivo já existiu, né, e que ele volta a poder existir, né, em algum momento. Eu acho que durante a campanha ficou logo bastante, não claro, mas suficientemente demonstrado que era preciso boots on the ground, né, era preciso tropas em terra, no terreno, para efetivar uma mudança de regime, né, que permitisse, então, desarmar localmente a Guarda Revolucionária e criar uma atmosfera de segurança para um novo regime, porque hoje isso não existiria. E me parece que essa era um grande não, né, uma grande linha vermelha para o Trump, não colocar soldados lá. Mas uma coisa é não fazer, outra coisa é ter o poder de fazer. Então, os Estados Unidos, eles mostraram, né, que eles têm a capacidade de destruir o Irã, enfim, as forças, inclusive a economia iraniana, mais do que fizeram, né? Poderiam continuar na campanha, né, e destruir ainda mais a infraestrutura e o que sobrou ainda de instalações militares. Não fizeram, né? Até aqui, nesse acordo, digamos, se limitariam a isso, que já fizeram, mas continuam podendo fazer. E também tem capacidade operacional para colocar tropas, sim, e claro que seria uma operação mega, mas tem essa possibilidade. Então, é muito diferente de uma situação onde uma das partes sabe que a outra não vai usar o poder. Agora, né, também voltando ao que a gente comentou, o regime iraniano não pode ter essa certeza que os Estados Unidos não vão usar o poder, de que assim como mudaram de objetivo num sentido, não mudem no outro. Existe a grande questão das midterms, né, das eleições de meio período aí em novembro nos Estados Unidos, né. Trump seguramente tem como um dos seus objetivos agora baixar o preço da gasolina para o eleitorado americano, isso pode influir nas eleições. Depois das eleições, qualquer que seja o resultado, mas sobretudo se ele conseguir ganhar para os republicanos, muda o cenário, né? Muda o cenário. Seja em relação ao Hormuz, seja em relação a essa carta, então, do petróleo que o Irã tem e tal. Então, eu acho que o regime iraniano não é que ele volta à estaca zero de onde ele estava antes dos ataques, né? Ele está muito enfraquecido, talvez dando, então, a sensação de que conseguiu uma resiliência e se mantém no poder, sim, mas não tem a mesma capacidade operativa, não tem a mesma capacidade de transmitir confiança. Eu acho que mesmo não tem a capacidade, quer dizer, a capacidade tem, mas não tem o mesmo espaço político para reprimir a sua própria população, né? Porque, abandonou-se esse objetivo, sim, mas se vier continuar uma repressão brutal, isso eu acho que pode dar lugar a novos ataques e novas operações. Então, não acho que seja uma vitória assim definitiva, de forma nenhuma, do regime iraniano, essa simples sobrevivência. Acho que ele continua em perigo. Uma questão que eu queria expandir até, ministro, para pegar um gancho sobre isso, é que enquanto a gente viu as forças armadas do Irã serem dizimadas, e claro, ninguém questiona que houve uma vitória militar dos Estados Unidos, me parece que a dúvida é se Trump consegue também cumprir alguns objetivos estratégicos a partir dessa vitória militar. Acho que o debate circula em torno disso. Mas tem uma camada de complexidade aí com o Hezbollah no Líbano, onde a gente viu consistentemente um mecanismo onde o acordo se aproximava, o Hezbollah atacava Israel atacava o Líbano e o Irã atacava Israel em represália a isso. Mas, quer dizer, é uma situação que pode ser facilmente provocada pelo próprio Irã, que, afinal de contas, comanda o Hezbollah, que deflagra essas crises de violência. E a gente até desdobrava aqui no programa ontem uma pesquisa do jornal israelense Tzmam Israel. Netanyahu deve ter eleições até outubro, está pressionado por aliados e opositores para agir com mão de ferro contra o Hezbollah, que está gerando uma crise de segurança tremenda agora no norte de Israel. E existe dúvidas, é uma das fragilidades desse acordo, que prevê segurança no Líbano, mas Netanyahu, por um lado, é pressionado por Trump a não agir, por outro lado, pressionado por aliados e opositores para agir diante das eleições, e complicando o cenário inteiro, o Irã pode meio que jogar com isso para fazer o acordo prosseguir ou não, comandando o Hezbollah para agravar essa crise. Então, da perspectiva de Israel, como fica o saldo desse conflito e, na sua análise, como é que é o cenário agora para eles navegarem quanto ao Hezbollah? Porque, por um lado, podem deixar Trump descontente, por outro, Netanyahu pode deixar o eleitor descontente logo antes de eleições, que devem ser até antes de outubro, né? Claro, para Israel existe um risco muito grande, como não existe para nenhum outro país. Israel está ali, né, na linha de frente, recebendo todo tipo de ameaças
terroristas há décadas, né? E terrorismo patrocinado pelo Irã há décadas. Então, óbvio, né, para eles não é uma questão de sobrevivência, é muito mais do que uma questão de cálculo político, né, embora também envolva isso. Então, a gente tem que ter isso em conta. Agora, eu acho que numa análise de conjunto, a gente pode ver alguns ganhos para Israel, sobretudo a tendência de uma aproximação ainda maior dos países do Golfo com Israel, sobretudo da Arábia Saudita, né? Houve, inclusive, uma operação de defesa conjunta, né, de forças israelenses com vários países do Golfo para se defenderem do Irã, digamos, estão consolidando ainda mais uma aproximação que já vinha acontecendo, e aquele distanciamento entre a Arábia Saudita e Israel que aconteceu depois dos ataques do Hamas, em outubro de 2023, e depois da reação de Israel em Gaza, houve um esfriamento, havia a perspectiva de a Arábia Saudita aderir aos acordos de Abraão, isso foi afastado, acho que agora isso volta à tona, né, nessa nova estrutura que Trump e a administração Trump e os Estados Unidos estão montando. Certamente não é só a questão do Irã, estão, acho que, refazendo todo o arranjo de segurança com os países do Golfo, e um dos elementos será uma aproximação maior, talvez até um reconhecimento de Israel. Então tem esse lado bom. Agora, claro, existe essa janela aberta aí. O Irã, a qualquer momento, pode acionar o Hezbollah para atacar Israel, para provocar um contra-ataque, para justificar, digamos, um fim do cessar-fogo ou algo desse tipo. Mas acho que cada vez menos o Irã terá, digamos, interesse em promover o fim do cessar-fogo, né? Ele terá interesse em, talvez, manter, porque, pelo menos por enquanto, é o que vai garantir a sobrevivência do regime. Mas, claro, nunca se sabe. Agora, isso também a gente tem que ter presente, né? Hoje em dia, um dos elementos importantes da geopolítica mundial é entender a psicologia do Trump, né? E ele tem uma maneira curiosa de lidar com aliados, né? A gente já tem visto isso. O Trump, ele gosta de se fazer imprevisível para os inimigos, mas ele também gosta de se fazer imprevisível para os amigos, para os aliados, né? E eu acho que um dos motivos que estão envolvidos nessa trama toda é o Trump não querer, né, que o Netanyahu conte com ele de maneira permanente, segura. Olha, não interessa o que aconteceu, o Trump vai estar conosco. Não, tem uma sinalização de que existe uma distância. Pode ter um pouco de teatro nisso, um pouco de sinalização de que há uma distância para confundir o outro lado, mas, no fundo, haver uma coordenação maior do que está se noticiando, pode ser, né? Mas, enfim, eu acho que, de um modo geral, se você olha um pouco para trás e um pouco mais à distância, Israel hoje, claro, tem essa vulnerabilidade, mas está menos inseguro, talvez, do que estava antes, porque agora você tem, né, os Estados Unidos com essa disponibilidade demonstrada e essa disposição demonstrada de agir militarmente contra o Irã, que é hoje o grande inimigo de Israel. Então, no curto prazo, claro, a coisa é bastante nebulosa, mas numa visão de mais distância, eu acho que Israel tende a estar hoje, pelo menos, menos insegura do que antes. Manu, para a gente encerrar, vou te pedir brevemente também comentário a respeito dessa situação quanto ao relacionamento de Trump e Netanyahu à luz do que foi visto nos últimos dias. De forma interessante, a gente gosta de história, gosta de geopolítica, claro, a gente se diverte falando sobre esses assuntos, e teve um episódio notório aí na diplomacia internacional, né, quando o Henry Kissinger encontrou a Golda Meir no episódio da Guerra do Yom Kippur. Ele, na época, era secretário de Estado, e a Golda Meir falou, olha, cadê as armas? A gente precisa, os sírios estão invadindo ali no norte. E o Henry Kissinger disse, olha, você tem que lembrar que, primeiro, eu sou americano, depois eu sou secretário de Estado, e só em terceiro lugar eu sou judeu. E aí a Golda Meir respondeu, você tem que lembrar que em Israel, em hebraico, a gente lê de trás para frente, né? Então, primeiro judeu, depois secretário de Estado, e só aí americano. Essa história é boa, né? A Golda falava disso na autobiografia. Bom, feito esse resgate, Manu, o que esperar desse relacionamento seguindo adiante? Concorda com a leitura do ministro que podem estar sinalizando um afastamento, pelo menos em público? Marcos, a minha percepção sobre essa questão é que
Israel foi um dos maiores perdedores diante desse acordo que os Estados Unidos assinaram agora com o Irã. Isso porque se esse acordo for assinado do jeito que o regime iraniano estava pedindo, Israel vai perder muito da liberdade que ele tinha para atuar contra o Hezbollah. Isso porque eles querem incluir a seção ali que eles parem de fazer todos esses ataques, tanto no sul do Líbano quanto em outras regiões também. Isso pode ser muito prejudicial porque pode atar Israel a precisar cumprir também os termos deste acordo juntamente com os Estados Unidos. Então, digamos que este acordo coloque ali que por um bom período de tempo, para que o acordo continue valendo, Israel não pode mais fazer ataques ao Hezbollah. Isso fica muito complicado, até porque a gente viu que em vários casos Israel somente respondeu a ataques que o Hezbollah estava fazendo. Obviamente eu sei que o ponto aqui, esse caso é muito mais complexo do que isso, até porque a gente teve uma retirada muito grande da população do Líbano, né? Eles tiveram que se deslocar, Israel continuou fazendo ataques ali por vários dias, mesmo depois que Donald Trump já estava negociando com o regime iraniano. No entanto, isso coloca uma limitação na liberdade e flexibilidade que Israel tinha para se mover, para conseguir atacar e restringir, então, o Hezbollah. E até interessante, porque acho que um dos questionamentos neste momento é o seguinte: como vai ficar daqui para frente o relacionamento entre Israel e Estados Unidos com os países árabes? Isso porque existe agora uma insatisfação de alguns desses países da região quanto à postura dos Estados Unidos. Obviamente, se eles conseguirem com este acordo restringir, por exemplo, o enriquecimento de urânio, entre outras coisas, por parte do regime iraniano, isso pode fazer com que esses países árabes fiquem mais felizes, né, com todo este acordo. No entanto, existem alguns detalhes que acabaram prejudicando esses países. Por exemplo, Donald Trump agora fala sobre esses países ajudarem com 300 bilhões de dólares para a reconstrução com tudo que foi perdido durante essa guerra. Outra questão também, e que acho que esse é um dos pontos centrais, é que o regime iraniano, em certos aspectos, acabou ganhando bastante confiança durante esses atritos. Isso porque eles viram que se eles bloquearem o Estreito de Hormuz, isso pode ter um impacto mundial muito grande. E é interessante porque no passado eles agiam somente através dos proxies deles, que seria Hezbollah, os Houthis ali no Iêmen, entre outros. E agora a gente viu uma ação direta do regime iraniano. Então, eu acredito que isso tenha dado uma confiança para o regime, o que pode ser prejudicial para os países árabes. Então, de uma certa forma, a gente vai ter que ver como esse relacionamento se desdobra. O fundo de 300 bilhões, só para ter aqui a informação, foi reportado pela Reuters que um fundo de 300 bilhões de dólares poderia ser mobilizado para o Irã. O J.D. Vance chegou a falar sobre isso, de investidores privados investirem eventualmente em uma reconstrução. Entretanto, Trump depois falou que essa história não era bem assim. Ele falou que no futuro, se alguém quisesse investir no Irã, isso poderia acontecer em dado momento. Eles seriam um país grandioso em algum momento porque eles tinham petróleo, mas falou que o acordo não contemplava, em um primeiro momento, uma injeção de dinheiro como essa. Mas as mensagens são contraditórias. Algumas autoridades americanas falaram sobre condição de anonimato a Axios, por exemplo, e ao Financial Times, que haveria algum tipo de incentivo de descongelar fundos retidos com base em performance do Irã em corresponder a um acordo com os Estados Unidos. Então, só para ter a precisão da informação, já que isso foi citado.